Sejam θ e ρ, respectivamente, o argumento e o módulo do número complexo z, nessas condições a expressão raiz de ρ vezes a tangente de θ vale. Bom, nós precisamos desse ρ aí, né? Ele é o módulo, né, galera? Tá, para quem não sabe, tá escrito aí, mas é comum trazer que o ρ é o módulo do número complexo, tá? Então, a mesma ideia. E como é que nós calculamos o módulo? Bom, a ideia lá do triângulo retângulo, nós temos o a ao quadrado, parte real, b ao quadrado, né? Parte imaginária lá, dentro de uma raiz quadrada aqui, tá? Então, nós precisamos do a e do b. Repare que não tem como tirar a e b do número complexo z da forma que ele está escrito lá, ó. Não está bem delineado ali para a gente o que é a parte real, o que é a parte imaginária. Bom, então nós vamos ter que mexer nesse número um pouquinho. Mas antes disso, nós precisamos da tangente de θ, né? A tangente do argumento. Bom, às vezes está se perguntando, nossa, mas aí nós não verificamos nenhuma fórmula envolvendo a tangente, né? Às vezes eu nunca vi essa tangente no número complexo, né? No argumento número complexo. Lembre-se de que, além da tangente dentro do triângulo retângulo ser cateto oposto sobre cateto adjacente, nós temos também dessa definição aí uma conclusão, né? Que a tangente pode ser escrita como seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Então, isso aqui pode nos ser bastante útil aqui, tá? Bom, o que você tem que lembrar também, né, dessa ideia é que dado lá um número complexo, né, você vai se lembrar aqui, ó, que aqui é a parte real, aqui é a parte imaginária, tá aqui o número complexo, né, supondo ele no primeiro quadrante, é claro. Aqui você tem o módulo dele, que é o ρ aí, ou o módulo de z, né? E aí você tem aqui o argumento. Daí você vai concluir daí, ó, que o seno de θ é igual. Seno é cateto oposto, né? Cateto oposto aqui, ó, é o B, né? Sobre hipotenusa, que é o ρ, ou módulo de z. E o cosseno na mesma linha, né? Cosseno de θ é igual. Cateto adjacente, que é o A, sobre hipotenusa, módulo de z. Então, essas são duas fortíssimas ideias aqui para sairmos aqui com essa ideia da tangente. Restando para nós a preocupação aqui com o ρ, né? Que nós temos que fazer uma continha com ele ainda. Bom, vamos seguir então, continuar esses cálculos aí, ó. Nós temos que o cosseno de θ é igual a sobre o módulo de z e o seno de θ é igual a b sobre o módulo de z. Beleza. O que ocorre é que nós temos aqui um número complexo z de uma maneira muito, digamos assim, diferente, né? Ele não está formatado naquela maneira, naquela forma algébrica que nós conhecemos. Então, nós vamos ter que mexer um pouquinho nisso, tá? Então, vamos copiar esse número aqui, ó. Ele é z, deixa eu trazer ele com outra cor, ó. Z igual a menos 3, que multiplica, né? Aqui, ó, raiz de 3 mais i, 1 mais raiz de 3i. Então, aqui, ó, raiz de 3 mais i, e aqui 1 mais raiz de 3i. Bom, não sei se você está lembrado, né? Aqui nós temos uma divisão de números complexos. O macete que nós usamos é multiplicar pelo conjugado do de baixo. Então, já vou aproveitar e escrever isso aqui, ó. Embaixo é 1 mais raiz de 3i. O conjugado é trocar o sinal. 1 menos raiz de 3i. Em cima e embaixo. 1 menos raiz de 3i. Tá? Na dúvida, consulta aí o vídeo sobre divisão de números complexos. Bom, tá aqui. Bom, então fazer uma distributiva, né, e fazer um monte de continha aí para ver onde nós chegamos com esse número complexo. Menos 3 eu vou repetir. Aqui em cima existe uma distributiva, né? Então raiz de 3 vezes 1, que dá raiz de 3. Já vou escrever aqui. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3i. Então vamos com calma. Raiz de 3 aqui, ó, vezes
menos raiz de 3i. Então, aqui você tem um mais com um menos, que vai dar menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Corta o quadrado com a raiz quadrada, sobra só o 3 que estava lá dentro da raiz, ó, né? E esse i aí que nós temos que repetir ele, não tem o que fazer. Então, já a raiz de 3 já multipliquei por 1 e pelo menos raiz de 3i. Então, acabou as opções. Agora vamos para o i, né? Então, aí i vezes 1 e depois i vezes raiz, menos raiz de 3i. Então, i vezes 1 é o próprio i. Então, mais i aqui. Depois i vezes menos raiz de 3i. Lembre-se que aí você vai ter i vezes i aqui, né? Vai sair aqui um i ao quadrado. Como o i é raiz quadrada de menos 1, i está ao quadrado, você tem um corte aqui e vai ficar só o menos 1, tá bom? Então, aí esse menos 1, esse sinal de menos aqui, vai interagir com esse sinal de menos aqui, ó. E aí vai ficar menos com menos, mais, tá? E aí o i já sumiu, né? Porque ele foi ao quadrado e tudo, ficou só a raiz de 3. Tá? Então, essa parte aí é essa aqui de cima, ó. Beleza? Vamos ao denominador. Bom, no denominador, nós podemos também fazer a distributiva, mas eu já vou usar uma propriedade, né? Repara que quando multiplica pelo conjugado, você tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 i ao quadrado. Com um pouco de prática, você já coloca até o número aqui como resposta, né? Então, vamos já escrever o que está lá em cima, melhorado um pouquinho, e fazer essa conta aí de baixo, tá? Você tem aqui que z vai ser igual a menos 3. Lá em cima, repara que você tem raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Então, dá para juntar, né? Dá para escrever 2 raiz de 3. Vou abrir o parêntese aqui, né? Menos 3i com mais i fica ainda menos 2i. Pronto. A parte de cima já foi. Agora na de baixo, ó. Repara que você tem 1 ao quadrado, que é o próprio 1. E aqui você tem, ó. Vou até puxar aqui de outra cor, tá, gente? Ó. Nesse pedaço aqui, você vai ter o seguinte. Raiz de 3 ao quadrado vezes i ao quadrado, né? Propriedade potência aí. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, i ao quadrado dá menos 1. Acabamos de fazer ali em cima, né? Então fica menos 3 isso daí. Com esse menos de fora vai ficar mais. Então mais 3. Então tem que ter zelo só com isso, né? Com esses detalhezinhos de conta. Igual aqui, né? Ou melhor, implica. Vamos escrever aqui embaixo com mais espaço. Que nós temos z igual a menos 3. E lá em cima dá para pôr o 2 em evidência. Repara que ele aparece nas duas parcelas da subtração. Então, eu vou colocar ele aqui em evidência ainda, né? Então, vezes 2, sobrou raiz de 3, menos i, dentro do parênteses, tá? E aí nós temos aqui embaixo 3 mais 1, que dá 4. Foi bom colocar em evidência, porque dá para fazer uma simplificação do 2 com 4, tá? Então, já vou passar aqui para a próxima página, já reescrevendo esse número complexo. Aí vai ficar menos 3, aí aqui divide por 2, então vai ficar 1, nem vou escrever mais. Vai ficar menos 3 vezes raiz de 3i menos i. Então, z é igual a menos 3 vezes raiz de 3 menos i, dentro do parênteses lá, né? E embaixo também dividiu por 2, né? Então, 4 dividido por 2 ficou 2 aqui embaixo. Posso colocar aqui esse 2 como denominador de todo mundo, porque o 3 está multiplicando, né? Então não tem problema nenhum. Daqui, gente, nós já temos uma forma algébrica. Posso até melhorar essa forma algébrica assim, ó. Z é igual, vou fazer a distributiva lá em cima porque eu tenho o A e o B separadinhos, ó. Menos 3 vezes raiz de 3 sobre 2. E aí, ó, menos com menos vai dar mais, né? 3 vezes i dá 3i, não tem como melhorar, sobre 2. Então, daí a gente já tem, ó, que a parte real é menos 3
raiz de 3 sobre 2, e a parte imaginária é 3 sobre 2. Então, é possível calcular o módulo agora. Então, o módulo do número complexo, lembra lá, é a raiz quadrada de a ao quadrado. Então, menos 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais b ao quadrado. 3 sobre 2 ao quadrado. Vamos lá. Então, só tomar cuidado aí com essas potências. Então, aqui nós vamos ter potência de potência, tá? Então, esse quadrado ele vai influenciar todo mundo que está aqui dentro. Então, vai influenciar o 3, o raiz de 3 e o 2 lá embaixo. Então, vamos já escrever essa respostinha aí, ó. Raiz. Então, menos 3 ao quadrado vai ficar 9. Raiz de 3 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, fica só o 3. E lá embaixo, 2 ao quadrado é 4. Né? Beleza. Mais, aqui é a mesma ideia. 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado fica 4. Então já vamos fazer essa continha. Repara que os denominadores são os mesmos, então eu posso somar as frações. 9 vezes 3, 27, com 9, 36. 36 quartos, que tem raiz, né? Então, o módulo de z fica para nós aqui como 36, a raiz de 36 é 6, né? E a raiz do 4 aqui, que é 2. Poderia ter simplificado, né? Eu estava falando 9 porque 36 dividido por 4 é 9. Tá? Então tem essas duas saídas aí. E 6 dividido por 2 aqui fica 3, né? Se você tivesse simplificado, 36 por 4 dá 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, dois caminhos aí que chegam no mesmo local, tá? Bom, tá aqui. Então nós já temos, né? Lembra o nosso grande objetivo lá dessa questãozinha meio diferente, ó? Nós tínhamos que pegar o módulo, nós já temos o módulo, e temos que pegar aqui, ó, a tangente, que é o seno sobre cosseno. Só que aí nós vimos que para calcular o seno e o cosseno precisava do A e do B. Então agora nós temos o A e o B, tá? Então vamos lá, ó. Perdão, nós temos o módulo, né, para calcular e temos também o A e o B. Então dá para calcular o seno e o cosseno. Então vamos trazer essas informações para cá. O módulo de Z deu 3, tá? E A deu menos 3 raiz de 3 sobre 2. E B ficou com 3 sobre 2. Pronto. Tá aqui as informações que a gente precisa. Tá? Então, tá faltando para nós, né? O módulo já tá aí. Tá faltando para nós a tangente. Então, a tangente é seno sobre cosseno, tá? Vamos voltar aqui e dar uma olhada nesse seno sobre cosseno, ó. Então, o seno é B sobre a raiz, perdão, sobre o módulo do número complexo, e o cosseno é A sobre o módulo do número complexo. Vamos escrever isso aí, ó. Então, tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Mais seno de θ fica B sobre o módulo. E o cosseno de θ fica A sobre o módulo. Se você já quiser substituir A e B, tudo bem. E o módulo também. Mas repare um pouquinho, ó, que você tem uma propriedade aqui de divisão de fração. Então, talvez antes de gastar tempo substituindo esses números todos, você já possa utilizar a propriedade de simplificar um pouco. Olha, na divisão de fração a gente mantém a de cima, né? Mantém a fração que é o numerador e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, eu vou trocar aqui, ó. E você já poderia ter feito isso lá inicialmente, ó. Há esse cancelamento por causa da multiplicação. E você tem aqui um B sobre A. Tá vendo que facilita, né? B sobre A. Então, ó, a tangente de θ é igual. O B, nós já vimos aqui, 3 sobre 2. Sobre A, que é menos 3 raiz de 3 sobre 2.
Então vai acontecer a mesma ideia, né? Ali de cima, ó. 3 sobre 2 vezes o inverso. Então, 2. Aliás, tem um menos aqui também, né? Esse menos está com 3, mas ele é da fração, tá? Menos 2 sobre 3 raiz de 3, né? Inverti a fração que estava embaixo. Há também um cancelamento, repara, ó. Então você já poderia ter cancelado no passo anterior, beleza? Há também esse cancelamento aqui, ó, 3 com 3. E aí você vai ter 1 sobre raiz de 3 aqui, ó. Então lembra da ideia da raiz no denominador não ser legal? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí a gente tem que a tangente de θ é igual a 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3. Né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 3 ao quadrado. Corta aqui e fica raiz de 3 sobre 3. Então, para finalizar, falta a gente fazer a continha, né? Que tá sendo pedida. Vamos voltar lá no enunciado. Ó. Agora nós temos tudo. Nós precisamos fazer esse E aqui. E é raiz do ρ vezes a tangente de θ. Então, ó, o E é igual a raiz quadrada de Z, de módulo de Z, ou ρ, tá? Eu estou tratando como módulo aqui, escrevendo dessa maneira, vezes a tangente de θ. Mas é a mesma coisa, viu, gente? Poderia ter colocado a letrinha grega lá, ρ, tá? Bom, substituindo esses valores, vamos lá. A tangente de θ está aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Aqui. Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. E a raiz do z, né? Cadê? O z nós já trouxemos ele para cá também, ó. Ele vale 3. Então, raiz quadrada do, do módulo de z, perdão, tô falando z, mas do módulo de z, tá? Então, pronto, tá feito. O que nós temos aqui? Produto de duas frações, né? Uma com denominador 1. Olha os denominadores, ó. Perdão, os numeradores. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Já pode cortar ali, né? 1 vezes 3 dá 3. Então aqui fica 3 sobre 3, que dá 1, beleza? Só conferindo aqui, ó. Realmente, tá faltando aqui o negativo. Então aqui, ó, nós temos um negativo no finalzinho aqui, tá? Então aqui também um negativo. Vou voltar aqui para fazer essa alteração. Aqui, então, nós temos que pôr um parêntese para trazer o negativo, não misturar ali, beleza? Então, no final das contas, nós vamos ter o menos 1, tranquilo? Vamos voltar aqui, menos 1, letra B.